e espero encontrar você bem. Nesta aula, iremos realizar um resgate histórico da construção do Estado Constitucional, traçando um paralelo da modernidade à contemporaneidade, a fim de que você consiga visualizar as razões para a existência de uma nova teoria da norma jurídica, enquanto regra e princípio, bem como uma nova hermenêutica do direito, a hermenêutica constitucional. Não restam dúvidas de que o direito passa constantemente pelo que chamamos de crises transformadoras. As crises para o direito não são necessariamente ruins, pelo contrário, são instrumentos de evolução, adaptação às novas realidades políticas, sociais e valorativas. Na atualidade, atribuiu-se às normas constitucionais o status de norma jurídica. Isto porque a Constituição deixou de ser documento meramente político, por influência do humanismo e da preocupação universal com aspectos de justiça e de dignidade humana. É especialmente após a Segunda Guerra Mundial que se difundiu um modelo de constitucionalismo fundado na força normativa da Constituição, documento dotado de supremacia e protegido por mecanismos de controle de constitucionalidade. Desta forma, faremos um resgate histórico do desenvolvimento do constitucionalismo e suas fases, para melhor compreender como se deu esta ascensão da Constituição no ordenamento jurídico, suplantando a noção de Estado legalista e de Constituição como documento político, pela de Estado constitucional, cuja Constituição é dotada de normatividade e supremacia. A primeira pergunta que se põe é: o que é o constitucionalismo? Para você, esse assunto está bem compreendido ou merece uma revisão? De qualquer forma, preferimos rever para colaborar com a sua compreensão. Então, acompanhe comigo. Segundo Dirley da Cunha Júnior, o constitucionalismo se afirma como um movimento constitucional em busca de uma organização política da comunidade, fundada na limitação do poder absoluto. Portanto, é um instrumento de afirmação e garantia de direitos, ocorrido ao longo da história da humanidade. Não se trata de buscar justificar a elaboração de uma Constituição, pois onde havia uma sociedade politicamente organizada, já se podia dizer que havia uma Constituição, em sentido material, é claro, fixando os fundamentos da organização da vida na polis. O constitucionalismo, como movimento, não se destinou a conferir constituições aos estados, que já as possuíam, pelo menos, como eu afirmei, em sentido material, pois o Estado absoluto, precursor do Estado de Direito, tinha uma organização que prescrevia obediência irrestrita ao soberano, mas sim a fazer com que as constituições abrigassem preceitos organizadores e asseguradores da separação das funções estatais e dos direitos fundamentais. É mesmo um movimento de afirmação da soberania popular que remonta à antiguidade. Repito, um movimento de afirmação da soberania popular que remonta à antiguidade. Compreendeu? Para fins didáticos e para a compreensão da noção de constitucionalismo como movimento, pode ser ele dividido em fases: antiga ou clássica, moderna e contemporânea. A partir de agora, você acompanha comigo cada uma destas fases. O constitucionalismo antigo compreende período histórico largo com antecedentes ao período pré-cristão, com reflexos até os fins do século XVII, depois de Cristo, é claro.
compreendem experiências tímidas que contribuíram para a superação do Estado absoluto pelo Estado de Direito. Abarca desde as noções desenvolvidas entre os hebreus de um Estado teocrático, limitado por dogmas religiosos, ou seja, o poder dos governantes limitados pelas leis divinas ou limites bíblicos, passando pela influência grega de democracia direta, onde os homens atenienses, livres, participavam diretamente das decisões políticas do Estado. E as contribuições romanas, que demonstraram que, para além da soberania popular, havia necessidade de um sistema de freios e contrapesos para dividir e limitar o poder político. Assim, embora o constitucionalismo tenha se consagrado apenas com as grandes revoluções modernas do século XVIII, foi no período medieval, por meio da afirmação dos costumes e tradições, portanto pelo direito costumeiro, que foram estabelecidas regras gerais de organização política. O próprio termo Constituição era relacionado na época a uma noção empírica, não normativa, que resultou da simples transposição da descrição natural do processo de dominação dos territórios e de seus habitantes e de desenvolvimento histórico das relações de poder para a linguagem jurídica e política, onde passou a constituir um conceito também normativo do dever ser. Um conceito normativo do dever ser, o que seria isso? Para retomar esse assunto, sugiro que busque o tema em nosso artigo, escrito para essa disciplina, ou mesmo em outras fontes que tratam do direito constitucional aplicado. Certo? A partir do século XVIII, por influência iluminista e o florescimento do racionalismo, o discurso sobre a legitimidade e o exercício do poder político afasta-se das noções justnaturalistas, de modo que se trata do momento filosófico do positivismo, onde impera a racionalidade humana que supera a ideia de direito natural e direito divino pela de direito posto pela coletividade. Afirma-se o primado da lei em detrimento do costume como fonte do direito. Altera-se a concepção de soberania do príncipe para a soberania nacional, e a lei passa a ser concebida como a expressão máxima da vontade geral. A consagração da primeira fase do constitucionalismo moderno ocorre com o advento da primeira Constituição escrita, norte-americana, e o movimento revolucionário francês. As principais contribuições do modelo constitucional norte-americano, desenvolvimento com o processo de sua independência da colônia inglesa, são a adoção de uma Constituição escrita como fruto da vontade do povo, a consagração da soberania popular como legitimadora do exercício do poder do Estado, e a Constituição como um elemento que antecede o governo e baseia o processo legislativo. A proteção de direitos para a proteção da liberdade e da igualdade da pessoa frente ao Estado. A formação dos poderes e a separação desses poderes em executivo, legislativo e judiciário. A formação de uma estrutura organizacional de Estado em um tipo federativo, com repartição de competências entre os entes federativos, dotados de certa autonomia. E a adoção do controle de constitucionalidade das leis pela Suprema Corte. As contribuições do modelo francês estão relacionadas com a efetiva derrocada do antigo regime autoritário e feudal, pondo fim à era dos privilégios, instaurado numa nova ordem social burguesa na França, um Estado liberal de direito, onde os direitos civis e políticos de todos os cidadãos estariam protegidos,
consolidam-se valores como o sufrágio universal, a soberania popular, a separação dos poderes, a proteção dos direitos individuais, com ênfase nas liberdades públicas, na igualdade formal e na propriedade privada. Consumou-se a conquista do Estado pela burguesia. Por sua vez, a consagração da segunda fase do constitucionalismo moderno ocorre com as revoluções industriais e o período pós-Primeira Guerra Mundial, em relação da necessidade de defesa de uma igualdade substancial e real entre os cidadãos, uma vez que o Estado liberal não podia atender às demandas sociais do século XIX, provocando grandes inequidades entre os detentores de poder econômico. As novas constituições deveriam se preocupar com a esfera econômica e com a esfera social, pois somente com a intervenção estatal seria possível garantir direitos a todos os cidadãos. Isto porque, para além das antigas preocupações com a limitação do poder estatal sobre a autonomia privada, agora há necessidade de prestações positivas pelo Estado, a fim de viabilizar melhores condições de vida para os cidadãos e promover a liberdade e a igualdade material. Acompanhe comigo. O constitucionalismo contemporâneo, ou neoconstitucionalismo, é marcado pelo florescimento de um novo paradigma jurídico, o do Estado constitucional, com bases absolutamente democráticas, o advento do Estado democrático de direito. Surge como resposta às atrocidades cometidas na Segunda Guerra Mundial contra a humanidade, que à época estavam protegidos pelo manto da legalidade, mas não por critérios de justiça e moral. A valorização e os avanços na atuação do judiciário são mais sentidos no neoconstitucionalismo. Afasta-se da estrita legalidade, de modo que o direito passa a incorporar valores morais e a moral. Apresenta virtudes jurídicas, representando a superação da mera aplicação da lei por método de subsunção, adequação do fato à norma, pelo método ponderativo, da razoabilidade. A lei e o princípio da legalidade vão para a periferia do sistema jurídico e a Constituição e o princípio da constitucionalidade assumem o centro de todo o ordenamento, em face do reconhecimento da força normativa da Constituição. Portanto, em síntese, as principais contribuições do constitucionalismo contemporâneo, ou sinônimo neoconstitucionalismo, podem ser apontadas como as seguintes. A dignidade da pessoa humana passou a ser considerada como um valor constitucional supremo, o que significa que o Estado existe para o indivíduo e não o contrário. Há uma rematerialização constitucional, com a inserção de valores morais e opções políticas fundamentais para além da supremacia da Constituição. Há um reconhecimento da força normativa da Constituição, que consiste em reconhecer que, ainda que certos casos, a Constituição escrita não seja capaz de conformar a realidade social cambiante, ela possui uma força normativa que muitas vezes é capaz de conformá-la. São os fatores reais de poder. Para isso, basta que exista vontade de Constituição, vontade de cumprir a Constituição, e não apenas vontade de poder. E por fim, a interdependência na separação dos poderes. Friso, interdependência na separação dos poderes, porque os poderes se autocontrolam. Todos esses contributos do neoconstitucionalismo assentou substanciais alterações para a ciência do direito, no que se refere especificamente no campo da teoria da norma, na teoria das fontes do direito e principalmente na interpretação constitucional,
Veremos essas principais modificações na sequência, mas na próxima aula falaremos sobre a modificação experimentada na teoria das normas no que se refere à normatividade dos princípios e adoção do método ponderativo de aplicação. Até breve!